Olá pessoal, tendo em vista que a gente já tem a implementação pronta aqui da nossa classe fila e a gente já tem aqui todos os métodos que são básicos, né, para a gente poder verificar se está cheio, se está vazio, para poder inserir, remover. E o toString nosso aqui, ele percorre toda a nossa fila, então aqui partindo do início até o fim aqui, montando uma string e retornando essa string. Mas considerando que essa classe da nossa fila aqui, a gente quer reutilizar ela para diferentes aplicações, aonde dependendo da aplicação a gente quer pegar cada elemento que a gente tem dentro da nossa estrutura de dados e utilizar para poder apresentar ou armazenar em alguma outra estrutura ou base de dados. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que fazer a implementação de um iterador aqui, de um iterator. Então, o iterator ele é o padrão de projeto que define aonde eu tenho uma classe que armazena um conjunto de dados. Deve ser possível eu percorrer esse objeto que armazena os dados a partir de um for each, por exemplo, fora da minha classe aqui, logicamente. Então, para a gente poder implementar lá em Java, a gente viu lá que a gente usa lá interfaces lá, que é a interable e a iterator, aonde a gente faz a sobrescrita lá de dois métodos, o se tem próximo, que é o hasNext e os next. Aqui em JavaScript é um pouquinho diferente, então a gente tem aqui a definição do símbolo iterator aqui, e no nosso símbolo iterator aqui a gente vai criar a nossa estrutura. Então a nossa estrutura aqui ela vai ser baseada aqui. Então partindo do meu i, que ele vai sair do meu início, e a minha variável fim aqui, que ela vai sair do meu fim aqui. A gente aqui só tem o nosso método aqui definido o que é o next. Então, o que o nosso iterator vai retornar quando a gente fizer um for each para um objeto da classe dessa fila nossa? A gente tem aqui a definição do next aqui, utilizando o padrão de arrow function aqui em JavaScript. É só a forma de escrever que é um pouco diferente. Mas, basicamente, aqui eu estou definindo como o next vai funcionar. E o que eu tenho que deixar bem claro aqui na hora de escrever? Como a gente vai percorrer. Então, aqui... se por acaso o meu i for menor ou igual ao fim, porque é dessa forma que a gente vai fazer, né? Partindo do início até o fim, a gente vai retornar o quê? Vou retornar aqui o meu valor, vai ser o meu vetor de elementos na posição de i. E aí, na sequência, eu incremento o meu i aqui. Então, mais vai acontecer depois que eu retornar. Se por acaso aqui o meu i não for menor ou igual ao fim, então aqui a gente tem que inicializar, mas aqui o meu fim aqui, eu tenho acesso a ele como atributo da classe. Quando a gente entra aqui dentro aqui do next aqui, ele está em outro escopo. Então aqui o this.fim, que é o atributo da classe, ele não é visível aqui dentro. Por isso que a gente criou aqui esse atributo fim. Então aqui, se por acaso for menor ou igual, eu já vou retornar o elemento. Então esse aqui é o nosso, ó, tem próximo, e é menor ou igual ao fim, quer dizer que tem próximo. Então eu vou retornar o quê? Meu vetor de elementos na posição de i. Se por acaso esse teste lógico aqui falhar, ou seja, o meu i não for menor ou igual ao fim, ou seja, o início e o fim se cruzarem, a gente vai retornar aqui um done como true, ou seja, não tem mais próximo, ele vai encerrar o nosso ciclo. Então a forma de escrever é um pouco diferente, mas é importante a gente entender o quê? Como funciona aqui o nosso iterator. Eu tenho que definir aqui como eu vou percorrer e o que eu vou retornar a cada loop que a gente tem. E tem o done aqui que a gente retorna também aqui junto com o valor. Vou retornar aqui o done, é pronto, né? Vou retornar como falso enquanto eu retornei um valor. Se por acaso que eu não tenho valor para retornar, eu coloco aqui o pronto, done aqui como true. Então vamos lá ver agora como que a gente consegue utilizar isso aqui. Considerando aqui dentro do nosso fila controller, né, onde a gente já tem o nosso objeto minha fila, que é uma instância daquela fila que a gente criou. Então, dentro da nossa fila aqui, ó, a gente já tem o nosso iterator definido. Então, a gente vai aqui dentro do nosso fila controller. O que a gente quer agora? A gente quer mostrar cada elemento da fila, mas não mostrar aquela string da forma que estava. Por exemplo, eu quero ir lá dentro do meu objeto visual, lá, então no caso aqui a gente tem o nosso index, e a gente conseguir observar aqui dentro aqui do nosso index, na hora que a gente vai adicionando os nossos dados aqui, ó, o nosso mostrar, ele está simplesmente mostrando o quê? Ele está pegando o toString e apresentando. O que a gente vai querer? Mostrar um em cada linha aqui. Então, isso que a gente vai querer realizar de diferente.
Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai visualizar aqui aonde que a gente vai inserir. Então vai ser dentro desse objeto UL, que é uma lista não ordenada aqui, que ele tem o ID de list e fila. E o que a gente vai querer adicionar dentro desse UL? A gente vai adicionar list itens, LIs. Então esse objeto UL, ele aceita a gente adicionar várias linhas dentro dele. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um elemento da fila, adicionar uma linha e colocar aqui dentro dele. Então aqui dentro do nosso fila controller, aqui, dentro do nosso mostrar fila, a gente não vai pegar o lista fila aqui e vai colocar o toString do minha fila. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Na primeira linha aqui, o que a gente já fez? Já fez o vínculo aqui, automaticamente aqui do meu elemento lá, visual, do meu HTML, com uma variável local que a gente tem aqui. Uma vez que a gente já tem esse vínculo, a gente vai pegar, eu estou iniciando aqui, vou fazer com que minha lista fila aqui, inner.html, ou seja, eu vou colocar aqui o text content dele aqui também, eu vou colocar ele como nada aqui, ou seja, eu vou limpar. No caso, a gente vai utilizar o inner HTML, porque sempre quando a gente iniciar aqui, o que a gente vai querer? Limpar todos os itens da lista. Lembra que eu acabei de falar lá que o L lá, o que ele tem? Ele pode ter um tanto de LI. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui. A gente vai percorrer a nossa estrutura. Para que a gente possa percorrer, a gente vai fazer um for each aqui no formato aqui do JavaScript. Então a gente vai fazer um for, uma variável interna aqui, for para o meu i saindo, ou meu item, né? Vamos colocar o nosso item aqui, off, minha fila. O que a gente vai fazer então? A gente está criando aqui um for each, então para cada item que a gente tem dentro da nossa fila. Isso aqui só funciona porque a gente definiu o iterator. Então o primeiro passo que a gente vai criar aqui é a gente criar um novo elemento do tipo LI. Então a gente vai colocar aqui const lista elemento é igual, vai receber aqui o document.create element e a gente vai criar um list item aqui. Esse list item aqui é onde que a gente vai colocar o valor desse item. Então esse nosso aqui, ó, lista elemento ponto, o text content dele vai ser o quê? Vai ser esse item aqui. E aí, por fim, o que a gente vai fazer? Esse item aqui que eu acabei de colocar dentro do meu lista elemento, eu vou colocar ele como fazendo parte aqui da minha lista fila. Então, lista fila ponto append child, eu vou colocar como filho do lista fila. Quem que eu vou colocar? O meu lista elemento. Então, com isso, o que a gente está fazendo aqui? Para cada item que a gente tem dentro da nossa lista, a gente cria uma nova linha. Essa nova linha ali, eu vou atribuir o valor que eu tenho lá dentro da minha fila e depois estou colocando ele dentro daquela listinha para que a gente consiga visualizar. E agora a gente vai visualizar se isso aqui deu certo, né? Então, vamos rodar aqui a nossa aplicação, vamos rodar aqui com o Live Server, puxar ela aqui. E o que a gente vai conseguir visualizar agora? Quando a gente adicionar, ó, ele está aparecendo como um list item. Então, se eu colocar aqui, ó, cada um que eu adiciono aqui, ó, ele está aparecendo como um list item. Quando a gente atender aqui, ele vai remover normalmente aqui e continua tudo funcionando. A gente pode estilizar aqui também, de forma bem simples, a gente aplicar um estilo aqui dentro da nossa fila aqui, dentro dos itens da lista aqui, dentro dos nossos LIs. Então isso a gente pode fazer utilizando aqui um HTML de forma bem simples, desculpe, um CSS de forma bem simples, e eu vou deixar aqui como exemplo para a gente poder visualizar. Para que a gente consiga visualizar a estilização, a gente tem um arquivo aqui, style CSS. Então é só a gente chamar o nosso arquivo aqui, link help style sheet, e aí a gente vai colocar qual que é a referência dele, né? Aqui que é o href, igual ao nosso aqui style.css. Uma vez que a gente já colocou aqui a referência aqui do nosso arquivo, a gente vai conseguir importar ele aqui para que ele funcione dentro aqui da nossa aplicação. Se faltou o barra aqui. E aí, dentro desse arquivo estilos.css, ele já está aqui com algumas estilizações para o L, que é a nossa lista não ordenada, e para os nossos LIs, e o hover, que é quando a gente passar o mouse em cima. Então, a gente vai conseguir realizar essa visualização. Então, é só a gente rodar aqui o nosso Live Server. Então, o que vai mudar? Ao invés de ficar os itens da forma que estava anteriormente, né? Então, na hora que a gente adicionar aqui, e a gente pode mudar o background, vai ficar na lista aqui, a gente passa o mouse em cima, ele fica em destaque. Então continua sendo os nossos LIs, só que agora está sendo aplicado aqui o nosso estilo CSS sobre ele.